eles têm todo o apoio da Alfasol, além das atividades de alfabetização básica para os alunos. A comunidade, acho que aí também são diversas, a própria ação ela já demonstra isso, mas um indicador bastante interessante é essa relação social que acaba por ser fortalecida, tanto entre os alunos como também pelos alfabetizadores. O aumento de cooperativas existentes aí demonstra muito mais essa reunião social que acaba por ser originada muitas vezes em sala de aula, por um núcleo familiar, um núcleo de amigos que se encontram, mas que também vê nessa relação social uma oportunidade de empregabilidade. Os custos da alfabetização solidária, desde o início da atividade, teve essa preocupação de ter um custo bastante definido, tanto para a relação com o governo, com a relação com a iniciativa privada, ou com a sociedade em geral, através da campanha Adote um Aluno, que pessoas físicas também podem adotar um aluno a ser alfabetizado. E essa relação também ela é bastante transparente, todos os parceiros frequentemente participam dessa transparência, da execução dos recursos, como também ela acho que estabelece um pouco desse modelo de atuação do Alfasol. Ou seja, 100% do recurso que é captado é investido na ação de alfabetização. Só em comparação com o Fundeb, apesar do Fundeb não ter uma seção específica para alfabetização, a gente tem entre média nacional hoje um custo aluno anual de R$ 924 durante um ano. O custo nosso, por um curso de 8 meses, é em torno de R$ 168, R$ 21 por mês. Por isso que a campanha Adote um Aluno, ou mesmo com a mobilização da iniciativa privada, é muito bem sucedida. É possível identificar o que é feito com o recurso, apesar de que, com as empresas, nós não mobilizamos recursos para adoção a um número isolado de alunos. Nós convidamos as empresas a adotarem uma comunidade, seja por um programa de 10 turmas, de 20 turmas, de 50 turmas, dependendo até mesmo do cenário, mas que estabeleça uma relação dessa empresa com o resultado daquela comunidade. As pessoas físicas, sim, são mobilizadas, são incentivadas a adotar isoladamente um número de alunos. E aí o atendimento é para os grandes centros urbanos, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um indicador pequeno, mas uma concentração absoluta de pessoas não alfabetizadas muito grande. Só para ter uma ideia da distribuição do custo aluno, a gente percebe aí o maior percentual é na bolsa do alfabetizador, que é uma bolsa muito mais de incentivo, mas que em comunidades pobres chega a ser um salário importante. Na capacitação inicial e continuada, durante todo o processo de alfabetização, a gente mantém uma capacitação continuada dos alfabetizadores e que a gente elege talvez como uma das atividades mais importantes, até mesmo para o fortalecimento dessa ação. E as demais atividades, ou seja, com esse curso a gente disponibiliza desde material didático, material de apoio, até todas as ações de monitoramento, avaliação, e que chega até a publicidade, a publicação dos resultados de aprendizagem por comunidade atendida, com um diagnóstico inicial e um diagnóstico final de aprendizagem, além daqueles indicadores que eu já apresentei de continuidade do processo de escolarização. A sustentabilidade da ação alcançada, eu acho que hoje a gente está até vivenciando essa replicação do modelo da Alfasol, até mesmo na política pública federal. O governo federal hoje tem uma política de alfabetização chamada Brasil Alfabetizado, e que em grande parte é o modelo da Alfasol sendo replicado através de estados e através da parceria com as universidades. Então o governo federal hoje convoca as universidades justamente para terem uma ação desse modelo que foi inaugurado pela Alfasol, que é a formação de alfabetizadores e essa oportunidade de acompanhamento de todo o processo pedagógico que é desenvolvido. Também com os governos estaduais e municipais. Acho que ao Ministério da Educação chamarem de uma maneira muito legítima a responsabilidade da rede por responder por alfabetização, nós sabemos que em grande parte esses estados estão aproveitando a rede que a Alfasol criou, juntamente com as suas equipes, para dar continuidade já dentro de uma política pública. As instituições de ensino superior também, diversas delas já estão não só replicando esse modelo da Alfasol em outros projetos de extensão, até mesmo estabelecendo relação com a iniciativa privada, assim como também puderam aumentar a sua capacidade de atendimento nas políticas de alfabetização e educação de jovens e adultos. A grande maioria de instituições parceiras da Alfasol hoje já tem um centro de referência, um centro de educação de jovens e adultos, que responde tanto pela política de extensão na área, como também as políticas ou os programas de incentivo à pesquisa para a educação de jovens e adultos. Então, um modelo que foi muito bem, eu posso dizer, não só absorvido, mas incrementado pelas instituições universitárias
e que acabou também por fortalecer a política de extensão e a política de pesquisa na área. Nas empresas privadas também temos diversos exemplos, a gente citou aqui um deles, que é o programa Vale Alfabetizar, que através da relação da parceria da empresa Vale do Rio Doce com a Alfasol foi criado o programa Vale Alfabetizar, com uma identidade muito própria, muito próxima à política da Fundação Vale do Rio Doce, mas que é o modelo implementado totalmente pela alfabetização solidária. Nós incentivamos bastante esse tipo também de iniciativa pela empresa privada, porque no nosso modelo, quer dizer, a empresa ela não financia alunos funcionários ou alunos do entorno da sua comunidade. Eles estão financiando uma política de alfabetização no Norte e Nordeste. Então, é uma relação distante, muitas vezes até da região, do mercado que essa empresa está atuando. Então, é uma forma também da gente multiplicar os esforços e aí crescer no atendimento. Só para ter uma ideia, o projeto com a Vale do Rio Doce, ele foi elaborado para 5 anos de atendimento, já com uma possibilidade de expansão para mais 5 anos, e que nos primeiros 5 anos a meta da empresa é alcançar 125 mil alunos atendidos nas regiões eleitas por esse trabalho. Na cooperação internacional, a gente tem cooperação tanto com Timor-Leste, Moçambique, Cabo Verde, e Guatemala e outros países que agora estão iniciando. Sempre a nossa preocupação é fazer uma cooperação dentro da política pública, ou seja, é princípio da Alfasol atuar nesses países juntamente com o Ministério da Educação local, justamente para criar essa relação com a política pública. E nós trouxemos um exemplo de São Tomé e Príncipe, que tem sido registrado mundialmente, que, por ser um país pequeno, uma ilha no continente africano, muito pobre, mas que hoje a gente vê uma política de educação continuada para jovens e adultos totalmente implantada. Nós iniciamos formando alfabetizadores, no segundo momento treinando os profissionais do próprio Ministério da Educação, e nesse terceiro momento nós já estamos capacitando a equipe a buscar parcerias. No caso lá não é muito fácil com a iniciativa privada, mas até mesmo com organismos internacionais, e essa capacitação vai desde a organização do projeto até mesmo pensar a ação de uma maneira estruturada que tenha monitoramento, avaliação e com isso mantenha a relação de parcerias. A gente costuma dizer que muitas vezes a gente tem o caráter da parceria no intuito de alavancar recursos, mas não necessariamente nas ações, no desenho que o programa é estruturado. E a gente acredita que isso é fundamental, senão você não consegue nem manter essa rede de parcerias. Então, muitas vezes é importante que o projeto repense a sua forma de atuar, iniciando, pensando em algumas atividades, algumas ações que serão, vamos dizer assim, uma expectativa que o parceiro ou essa relação financeira estará esperando do projeto. E, principalmente nesse tipo de formação com os países, a gente tem atuado de uma maneira muito interessante. Então, São Tomé e Príncipe é um modelo que a política pública hoje responde pelo processo de alfabetização e educação continuada em todo o país. Alguns depoimentos que nós citamos aqui, desde a primeira dama americana, hoje tem liderado uma grande campanha, um grande, vamos dizer assim, incentivo à política de alfabetização no mundo. A Alfasol foi uma das selecionadas justamente por essa capacidade de mobilizar novos parceiros ou de ter a sua ação replicada. E assim também como uma empresa que tem atuado conosco, que acaba por replicar. Mas eu acho que o melhor depoimento que a gente poderia propiciar aqui é chamar o Sebastião, que foi aluno da Alfasol, e que, de uma maneira muito interessante, ele foi identificado nessa relação pós-período de alfabetização. Então, o Sebastião, ele foi, vamos dizer assim, foi reencontrado no momento que a Alfasol estava participando de uma feira, e ele estava trabalhando nessa feira. E com muito orgulho, ao ele ver o estande da Alfasol, assim como a gente tem aqui na feira, ele foi lá se apresentar e dizer, olha, eu fui aluno da Alfasol. Então, isso mostra um pouco também desse conceito de alfabetização.